No primeiro ano do governo Lula, assassinatos de pessoas LGBT crescem 42%. O Brasil registrou 214 assassinatos de pessoas homossexuais ou transexuais no ano de 2023. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na semana passada. Silvio, é curioso que também em Minas o Lula também saiu vencedor, não foi? Tem uma outra aqui que vale a pena ler. Sim, eu coloquei na sequência. Então já vamos. Que também aumentou, é a pauta 2, Dani. Sob Lula, assassinatos de indígenas crescem 15,5% em 2023. O relatório do CIMI contém dados igualmente preocupantes relativos a outras formas de violência contra os povos indígenas no Brasil. De acordo com os dados, ao menos 670 crianças indígenas entre 0 e 4 anos de idade morreram por causas evitáveis, ou seja, abre aspas, em decorrência de enfermidades, transtornos e complicações que poderiam ter sido controladas por meio de ações de atenção à saúde, imunização, diagnóstico e tratamento adequado. Fecha aspas. Isso é uma coisa que nós já estamos falando há muito tempo, né? Inclusive, eu acho que eu até gravei um episódio do Silvio Grimaldo no ar falando sobre, né, os 4 cavaleiros do Apocalipse que tomaram conta do governo do Lula, né, que dão o tom do governo do Lula. Tá? Que a gente não sabe se são os 4 cavaleiros do Apocalipse ou as pragas do Egito. A gente ainda está decidindo, né, em qual parte da Bíblia estamos. Né? Porque já tivemos até o dilúvio, né, lá no Rio Grande do Sul. Né? O dilúvio não foi culpa do Lula, obviamente, mas as consequências desastrosas que ocorreram após o dilúvio no Rio Grande do Sul, sim, foram culpa dos governos petistas e do governo protopetista do senhor Eduardo Leite, né, e dos prefeitos petistas lá da região, como ficou muito claro naquela reportagem do Show do Brás sobre Roca Salles, que recomendo que vocês assistam, que inclusive está no YouTube, né? Está aberto para assinantes e tal. Para vocês entenderem o quê? Que petista é tudo filho da puta. Esse é basicamente o resumo da ópera. Mas agora, para falar assim, né, detalhar este axioma, para vocês entenderem assim, que onde petista põe a mão, há destruição, morte e roubo. Porque, veja, o PT é o partido do crime. Os governos petistas, todos eles, na história do Brasil, né, as presidências petistas, foram marcadas por escândalos de corrupção. Né? E toda a história moderna do PT começou com uma história muito mal contada, um assassinato que até hoje não está desvendado, do Celso Daniel. Né? Então é aquele assassinato que, como bem coloca o Paulo Briguet, é o mito fundador do governo petista. É a partir dali que o PT começa, então, a governar propriamente. Né? A gente entende qual que é o estilo de governo do PT. Então, assim, não surpreende que, né, durante o governo do Amor, nós tenhamos, né, os recordes de incêndio do Pantanal e da Amazônia. Né? Nunca se botou tanto fogo no mato, né, no sentido figurado e no sentido literal, quanto no governo Lula. Né? E agora temos o óbvio. A gente já estava falando sobre isso, Ana, quando nós noticiamos o aumento de morte dos Yanomamis. Né? Porque, veja, a questão da morte Yanomami, acho que vamos lá ligar o ar-condicionado, hein? Tá bom. Foi, né, tema de campanha. Sim, não é? Exatamente. Porque o Bolsonaro, o governo, né, genocida do Bolsonaro, estava matando os Yanomamis. O que aconteceu? O Lula assumiu, né, e imediatamente a morte de Yanomamis começou a aumentar. Morte, veja, causada sobretudo pela ineficiência do Ministério da Saúde. Né? Esta é a causa principal, né, da morte dos Yanomamis. E como a gente viu aqui agora, o aumento da morte, né, esse crescimento de 15% na morte de indígenas, né, é assassinato, mas teve um aumento também da morte por causas naturais. O que são causas naturais? Né? É ineficiência do Estado chegar até as aldeias com remédio, com vacina, com tratamento, com psicólogo, porque aumentou o número de suicídios entre os indígenas. Né? E tudo isso durante o governo do Amor. Eu não entendo que amor é esse, né,
que mata tanto? É o amor do Nelson Rodrigues, né? É o amor das novelas do Nelson Rodrigues, né? Que nas peças e novelas do Nelson Rodrigues, o amor mata, né? Então, assim, eu não consigo entender, né? E agora, né? Mas assim, o grande escândalo, né, é o aumento de 42% no assassinato de homossexuais. Porque, veja, isso aqui é o problema. Tá? Por quê? Primeiro, quem elegeu o Lula? Né? Bom, uma série de fatores, etc. Mas, certamente, né, a maior parte da tal comunidade LGBT, QYZ, né, ou seja, né, os homossexuais do Brasil votaram no Lula. Por quê? Porque o Bolsonaro era fascista, homofóbico, que mais que ele era? Misóginos, né, taxista, etc, etc. E, né, ele promovia o genocídio de homossexuais, não era isso? Veja, em 2018, né, a morte hipotética de homossexuais, né, na rua, os homossexuais seriam baleados na rua, né, foi propagada em todos os cantos. Se o Bolsonaro ganhar a eleição, no outro dia vai começar uma matança de homossexuais. Não foi isso que a gente viu em 2018? O que aconteceu? Entrou o ano de 2019, passou todo o ano de 2019, quando chegou o ano de 2020, começou a ter a publicação dos anuários de crime. Né? E a taxa de homicídio de homossexuais diminuiu, ao ponto de uma ONG lá, que eu esqueci, que nós chegamos a publicar aqui no Diário BSM, e quando nós publicamos, eles tiraram o relatório do ar, uma ONG de travestis, né? Publicou no seu site que o assassinato de travestis, especificamente de travestis, tinha diminuído no Brasil. E eles faziam um trabalho paralelo ao do Anuário da Violência. Eles levantavam dados de imprensa, né, de imprensa e de boletim de ocorrência, mas de maneira independente. Uhum. Então, era o mapa da violência contra os travestis, porque eles faziam geolocalizado. Então, o que eles publicaram era um mapa mesmo, igual esse mapa do Google, né, com aqueles monte de pontinhos, e você conseguia ver em cada cidade, a quantidade de... Eles mostravam lá que tinham diminuído horrivelmente, né, absurdamente, o número de assassinatos de travestis. E aí o que aconteceu? Como pegava muito mal, porque, olha, no governo Bolsonaro tinha que aumentar o número de assassinatos de travestis, né? Para narrativa funcionar. Né? E aí vem essa ONG, né? Esses caras estão pensando o quê? Né? Esses travestis vão acabar com a nossa historinha? Aí pressionaram, eles tiraram alegando erro. E retiraram do ar. Né? Porque no final das contas, qual é a grande história que ninguém quer contar? Né? Os homossexuais encontraram paz e sossego durante o governo Bolsonaro. Né? Os travestis que trabalham na rua, né, que estão mais sujeitos à violência, né, a uso de entorpecentes, né, os problemas todos ligados à prostituição nas madrugadas afora, né, começaram a ter um regime de paz. Simplesmente, sabe por quê? Não é porque teve uma política de proteção dos homossexuais do governo Bolsonaro. Teve uma política de proteção da sociedade toda. Né? Um combate ao crime, né? Um recado muito claro aos bandidos que eles seriam presos, quiçá mortos, né, se desafiassem a polícia. Né? Todo mundo sabia que o combate ao crime tinha endurecido durante o governo Bolsonaro. Mas por quê? Havia uma disposição do governo de meter vagabundo na cadeia. Não, havia uma disposição de meter vagabundo na vala. Na cadeia, se tudo ocorresse bem para o lado do bandido. Né? E a população inteira se beneficiou disso. Né? Os homicídios do Brasil caíram vertiginosamente durante o governo Bolsonaro. E, obviamente, a população homossexual foi beneficiada por isso. O que está acontecendo agora, durante o governo do amor, né, agora que o Lula e a Janja, amiga dos gays, né, a Janja deve ser tipo a rainha dos homossexuais hoje no Brasil, né? O pessoal trans adora a Janja, né? O que está acontecendo? 42%. Isso não é brincadeira, né? Mas por que este número aumentou tanto? Eu acho que existe uma série de fatores subjetivos e objetivos. Os objetivos, obviamente, são o quê? A criminalidade aumentou, né?
Como o governo petista é um governo amigo de criminoso, né? É um governo que tem diálogos cabulosos com o crime organizado, como foi dito pelos próprios criminosos, né? E é um governo pró-bandido, né? Haja vista a atuação do Lewandowski, né? Para soltar bandidos, né? Haja vista aquele escândalo que a imprensa oficial brasileira jogou para debaixo do tapete, que foi a visita de uma liderança do PCC ao Ministério da Justiça e depois... Ela era do Comando Vermelho. Desculpa, do Comando Vermelho, né? A visita de uma liderança do Comando Vermelho ao Ministério da Justiça e depois a fuga misteriosa de dois importantes bandidos do Comando Vermelho, né, do Presídio do Norte, que teve o diretor do presídio trocado pelo Flávio Dino, sem contar a visita do Flávio Dino ao morro controlado pelo Comando Vermelho, no começo do governo. Né? Ninguém quer falar disso, das relações do governo Lula com o Comando Vermelho. Né? Que se elas não existem, bom, talvez elas não existam, mas que eles dão uma bandeira do caramba, que eles fazem tudo pra gente achar que existe, eles fazem. Né? Então, como é um governo amigo de bandido, né? Um governo bandidólatra, né? Que tem uma ideologia pró-bandido, que acha que os bandidos devem estar soltos, né? E que, como disse o Lula, o sujeito tem o direito de meter uma bala na sua cabeça para roubar o seu celular porque ele quer tomar uma cervejinha no final de semana. Como nós temos um governo assim, é óbvio que a criminalidade vai aumentar. E ela vai aumentar sobre quem? Em primeiro lugar, sobre quem está mais exposto. Quem tem menos meios de defesa. E quem são essas pessoas? E aí nós entramos na parte subjetiva da coisa. Né? Um dos primeiros grupos, não digo o mais exposto, mas certamente um dos que está muito exposto, são os homossexuais. Porque uma quantidade muito grande de homossexuais trabalha na prostituição. Trabalha, desculpe o termo, mas enfim, né? Vocês entenderam. Né? Está na prostituição. E a prostituição é o ambiente do crime. É uma maneira de lavar dinheiro do crime, né? De fazer tráfico de pessoas, né? Do tráfico de drogas, da proxenetagem. Né? Tudo isso aí, né? Assim, eu sei que as pessoas têm aquela visão, assim, algumas pessoas românticas da prostituição, olha, a mocinha de classe média, né, que ela só gosta muito de dar e ela só está se divertindo, né, e ela paga lá a vida luxuosa e glamurosa dela, né, se prostituindo e está tudo bem. Simplesmente essa não é a realidade da maior parte das prostitutas e prostitutos homossexuais. Ninguém fala do alcoolismo, do vício em droga, do crack, do suicídio, que essas pessoas não fazem o dinheiro que todo mundo imagina que faz. Né? O book rosa, que vocês gostam de falar, né? O book rosa é para quê? Para, né? Para quem perdeu o emprego na Globo, só isso. Não é para a realidade da prostituição. E essas pessoas estão mais expostas. Eu não estou falando aqui que os homossexuais são todos prostitutas e prostitutos, não é isso. Mas eu estou falando que eles estão muito expostos a isso. Né? É obviamente um grupo de risco. Né? E eles são os primeiros na linha de frente, porque eles estão no meio da confusão. Só você passar pelo centro de São Paulo, ou pelo centro de qualquer grande cidade onde tem prostituição, né, você vê. Né? Só você andar na madrugada. Meu filho, se você ficar parado numa esquina a madrugada inteira, a chance de você tomar um tiro, de ser assaltado, né, ou de um nóia passar e te esfaquear, é muito grande. Sem contar a briga por ponto. As tretas, por 1000 motivos que acontecem. Um dado que não mostra aqui, mas eu tenho certeza, né, porque esse dado sempre é escondido, mas onde ele aparece fica claro, que assim, bom, quem são os assassinos dos homossexuais? Na maior parte dos casos são outros homossexuais. Normalmente os seus parceiros. Né? É muito comum o crime passional. De qualquer maneira, isso não quer dizer que eles precisam morrer, isso quer dizer que o governo deve proteger, agir de maneira mais eficiente para proteger justamente a população que está mais exposta. Por que os indígenas estão morrendo tanto? Porque estão expostos. Por quê? Porque o governo brasileiro, o Estado brasileiro, aqui não é questão do governo, tem esta política absolutamente irresponsável e, do meu ponto de vista, assassina, de manter indígena como um bicho no zoológico. Exatamente. Esse negócio de, o indígena, ele é, como é que diz a lei? Ele é inimputável, não, mas tem um outro termo. Se a coisa fosse uma criança retardada,
né? O indígena, coitadinho, né? Não pode ser civilizado, né? Não pode. Ele está fora do sistema. Não pode ter a internet. Não, ele pode ter tudo isso aí, né? Ele só não pode trabalhar para isso, para ter as coisas, né? Ele não pode ter a vida como todo cidadão brasileiro. Não, ele Ele precisa viver em tribo. Obrigatoriamente, é uma prisão. E aí, por que o índio se mata? Bom, primeiro, porque a cultura indígena já foi pro saco há muito tempo. Na maior parte das tribos, nem todas. Né? Mas a maior parte das culturas indígenas já foi pro vinagre faz muito tempo e ela só sobrevive porque existe um negócio chamado FUNAI, que mantém essa sobrevida artificialmente. Né? É óbvio que o ciclo cultural das tribos indígenas, sobretudo as litorâneas no Brasil, né, acabou há 500 anos. Veja, quando os portugueses chegaram aqui, a maior parte das tribos litorâneas já estavam em decadência. E que os antropólogos eles não conseguem entender isso, porque existe um preconceito dentro da antropologia, né, de tratar o indígena como o primitivo. O primitivo quer dizer o quê? O primeiro. Né? É como se eles acabaram de sair do Éden. É um bando de gente assim, inocente, pura, sem maldade, que é a civilização que trouxe a maldade para eles. Né? E tem aquele filme do Mel Gibson, né? Mostra, assim, exatamente tribo contra tribo, a violência que é realmente... Exatamente, não. Você tinha um exemplo dos tupinambás aqui no Brasil, as próprias tribos indígenas se juntaram com os portugueses para acabar com aquilo, porque ninguém aguentava aqueles filhos da puta. Porque era um povo, igual muçulmano, só estava feliz se estava explodindo alguma coisa. Né? Os tupinambás só estavam felizes na guerra e matando outros indígenas. Né? Mas o que acontece? Eles não são... Nem todas as tribos, óbvio que há várias culturas indígenas, mas primitivas, eles não estão no início de um ciclo cultural, né, como uma antropologia evolucionista acredita. Tá? Que, então eles estavam lá, assim, as civilizações começaram assim, primeiro era uma tribo indígena desse jeito, aí foram tendo mais divisão de trabalho e as relações foram ficando mais complexas e se transformaram em sociedades complexas como as sociedades europeias, ocidentais, etc. Exato. Né? Simplesmente não é assim. Isso é só um mito que foi criado. Isso não é ciência. Isso é pura superstição. Né? O mais provável é que culturas, por exemplo, como os guaranis, né, estejam no fim de um ciclo cultural. Né? Que quando a gente encontrou isso aqui, eles já estavam decadentes. É só ver. Isso tem reflexos, inclusive, físicos. Né? Os caras não resistem a doenças. Né? A cultura simplesmente não existe. Ela não tem mais. Só tem vestígios materiais, né? Tem uns vasinhos, cestos que eles fazem, então não tem mais nada. A miscigenação. Tem problema da miscigenação, tem problema do alcoolismo. Né? É óbvio que é uma cultura que não se sustenta sozinha. Né? Qual é o problema? A antropologia, as ciências sociais, pessoal política moderna, eles acham assim que, não, as culturas devem sobreviver a qualquer custo porque elas têm um valor e tal, etc. Culturas morrem, desaparecem. A história da humanidade é um cemitério de culturas. São ciclos ali. Que não vingaram. Que não vingaram. E desculpe, meu filho, depois do cristianismo, não só do cristianismo, depois das religiões monoteístas, né, ou seja, de 4.000 anos para cá, né, acabou o paganismo. Não tem, essas culturas não conseguem sobreviver sozinhas. Talvez assim com uma exceção na Índia, mas é um negócio tão complexo que não dá nem para chamar assim de paganismo. O cristianismo, né, o judaísmo, o islã enterrou essas coisas. Né? Não na base da violência, é porque simplesmente não faz mais sentido. Né? Assim, é óbvio que o monoteísmo é um negócio que faz muito mais sentido para as pessoas, para as culturas, etc. E no encontro cultural, o que acontece? O enfraquecimento, óbvio. Né? E se você não tem mais religião, não tem cultura, acabou. É simples assim. Agora, você acha que um índio que está lá vendo toda... Né, um caigangue, um guarani, né, que está jogado aqui numa reserva na beira da avenida, no meio da cidade, né, que está vendo tudo o que está acontecendo em volta. Né, passa avião todo dia, toda hora, por cima da aldeia dos caras. Já na linha de pouso, o avião já passa ali baixinho, assim, com os trem de pouso tudo para fora. Ele já sabe que não é o grande pássaro. Exatamente, já sabem que não é o grande pássaro. Né? Todo mundo tem celular, eles estão na porta do mercado que fica 2 ruas para cima todo dia pedindo dinheiro e comida. Alguns vão na escola, quer dizer. Então, assim, eles já sabem. Gente, essa história do grande pássaro aí acho que deu ruim, né? Não vai funcionar. Né? E aí, é óbvio que eles não conseguem conciliar o que é a modernidade com a cultura indígena. Porque os elementos culturais não dão conta da complexidade do fenômeno social. Né? E aí, o que você tem?
Crise, óbvio, suicídio, alcoolismo. Por quê? Porque o mundo simplesmente não faz sentido. E eles não podem sair de lá para procurar sentido no mundo, porque a FUNAI é pior que um campo de concentração. Né? A FUNAI não é algo que dá assistência ao indígena, é um negócio que prende o indígena. Tá? Então, esse é um dos motivos mais longevos da morte de indígena no Brasil. Mas aí, quando pega um governo como o Lula, a coisa só piora, porque daí, aí não tem, como eles não podem ter uma vida como os outros cidadãos brasileiros, né? Estudar, se formar, ter emprego, empreender, etc., a não ser os índios lá do norte, que são os plantadores de soja, que esses aí sim, né? Ela vai ver se tem morte lá. Não tem, né? Essa morte de abandono pelo Estado. Né? Por quê? Porque eles estão cagando pro Estado, eles são, né, pecuaristas, são produtores Autônomos. de soja, eles são autônomos, né? O índio de Hilux, sabe? Não é aquele índio do norte, que o cara tem 2 metros de altura, umas costas dessa largura assim, né? Domina todo aquele território mesmo, né? Eles matam, eles não são eles que morrem, né? E aí, o que acontece? O Estado abandona os caras não têm autonomia para procurar a sua própria sobrevivência. Né? E aí você pega uma ministra da Saúde, que esta sim, né? Esta sim, a gente pode chamar, é o Ministério da Morte. A dona Anísia Trindade, ela tem em suas mãos o Ministério da Morte, porque o Ministério da Saúde no Brasil, né, do governo Lula, só promoveu a morte de cidadãos brasileiros, de todas as maneiras. Né? Ela proibiu a compra da vacina da dengue, e nós tivemos 2 anos seguidos de recorde de casos de dengue e de morte por dengue, que a imprensa simplesmente parou de falar, né? A ponto do Lula ser chamado do presidengue, né, porque o presidente é amigo do mosquito. A morte de Yanomamis por inteira responsabilidade do Ministério da Saúde, que parou de atender, né, as aldeias Yanomamis, que elas são de difícil acesso, etc, etc. Novos recordes aí. Né? Novos recordes. Desnutrição. Então, o que é desnutrição? É óbvio que o Ministério da Saúde não está chegando onde deveria chegar. Né? Então, assim, a Anísia Trindade, olha, é difícil eleger quem é o ministro mais incompetente. Né? Eu só não falo que eu acho ainda que é a Marina Silva. Né? Recordes também. Porque a Marina Silva, assim, ela bota fogo nas coisas simplesmente porque ela é incompetente mesmo. Ela não consegue ir lá apagar o fogo, ela não tem nenhum plano para a Amazônia, não tem nenhum plano para o Pantanal, a não ser defender os madeireiros ilegais que são amigos dela e do marido dela. E dizer que é culpa do Bolsonaro. E daí falar que é culpa do Bolsonaro. Agora, a Anísia Trindade não dá para falar que ela é incompetente, porque a impressão que o plano que ela tem é justamente esse. Então ela é muito competente, sim. As pessoas que analisam errado. Tá? Porque o objetivo dela é, de fato, o mal e a destruição do Brasil. E é óbvio, dá dinheiro para a farmacêutica. Tá? Então nisso ela é muito competente. E eu acho assim, que isso não é consequência da incompetência dela. Não, é o que ela quer. Não sei nem se é o que ela quer na sua intimidade, mas obviamente o que o Ministério está fazendo. Né? Os dados mostram que o Ministério do Lula, né, o Ministério da Saúde, é o Ministério da Morte, porque eles só pensam em aborto, né, morte por dengue, morte de indígena, são tudo coisas... E usar vacina velha. E aplicar vacina vencida, velha, criança. negada por vários países. Né? Ela não é vencida, ela é desatualizada. Isso. Né? São cepas ali completamente ultrapassadas. Ultrapassadas. Uhum. Né? Aplicar em criança a disso. despeito da série de efeitos colaterais que as próprias farmacêuticas já reconhecem. Então, é óbvio que o Ministério da Saúde, a gente está em pleno assim, 1984. A saúde é a morte. Afinal, morto não fica doente. Então, este é o governo do amor, Ana. Este é o governo do amor. E agora? Onde estão as associações, né, LGBTQIYZ para cobrar o macho alfa do Brasil? E a Janja?